Antes de nós lermos, deixa marcada aí a sua Bíblia. Há inúmeros falsos seguidores de Jesus nesse mundo, irmãos. Não é preciso ser um gênio para descobrir isso, não é verdade? É fácil de nós observarmos isso. Nós lidamos, principalmente nos nossos dias, com muitas falsas conversões, que são fruto de um falso evangelho pregado e também pelo apelo e a manipulação de emoções por parte de muitos pregadores modernos, muitos pastores modernos. Isso é muito comum no nosso meio. As pessoas se convertem a um evangelho, mas não ao evangelho. Elas se unem a uma, às vezes, denominação, elas se unem a uma congregação, mas ainda não estão unidas a Cristo. Isso é um cenário muito triste que nós observamos nos dias atuais. São pessoas que se associam à igreja por um certo tempo, mas, de fato, elas não são discípulas de Jesus. Elas não pertencem a Cristo, nunca se tornaram verdadeiros discípulos de Jesus. Nosso objetivo aqui hoje, olhando para o texto que está diante de nós, o qual nós leremos agora em seguida, é apresentar para os irmãos, à luz do texto bíblico, aquilo que distingue o verdadeiro discípulo de Jesus do falso. Quem é o verdadeiro discípulo de Jesus? Porque há falsos discípulos. O que é que marca essa realidade? O que delimita? O que apresenta, nos faz entender e enxergar esses contornos da vida cristã? Há 3 indicadores no texto dessa noite que vão nos ajudar a localizar esse contraste, a contrastarmos o verdadeiro seguidor de Jesus, o verdadeiro discípulo de Jesus, do discípulo falso. Porque o verdadeiro discípulo de Jesus, ou um verdadeiro discípulo de Jesus, ele é identificado por 3 coisas. Há 3 fatores aqui que identificam, e à medida que nós formos lendo, os irmãos vão perceber isso. Primeiro, é a permanência na palavra de Deus, na palavra de Jesus. Esse verdadeiro discípulo, ele é identificado pela liberdade que lhe é concedida pela verdade, que ele acolheu em seu coração. E pela sua filiação espiritual. Ele é filho de Deus, ele tem um pai que é Deus. Agora, por outro lado, o falso discípulo, ou falso cristão, ou falso crente, como você queira chamar assim, eles também são revelados por questões que são praticamente antagônicas àquilo que nós acabamos de citar aqui. Eles resistem à verdade, eles são escravos do pecado e eles estão ligados numa aliança espiritual com o engano. Então, essas 3 realidades também distinguem o incrédulo, o descrente. Então, eu gostaria que, enquanto a leitura do texto estiver sendo feita aí com os irmãos, você pudesse se atentar nesses elementos mencionados aqui nessa proposição do texto. E aí e com isso você pudesse entender e captar esta realidade presente nesse discurso que Jesus está fazendo aqui, ali no templo, para os judeus. Então vamos ao texto dessa noite, João capítulo 8, leremos, é um texto um pouco longo, a partir do verso 31 nos diz assim: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto,
estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não crê em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Até aqui, irmãos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, Deus amado e santo, abençoa-nos. Através do texto, Senhor, que nós acabamos de ler, fala aos nossos corações, Senhor. Ministra as nossas vidas, nós te pedimos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, a exposição do texto anterior, se os irmãos se lembram aqui, na semana passada, ele se encerrou com muitas pessoas crendo em Jesus. Não pelas obras que Jesus fez, mas pelo que Jesus havia dito. Isso aqui é um grande progresso. Porque em João, nós percebemos que há um destaque muito grande, pelo menos nos primeiros versos, ou nos primeiros capítulos, nesta realidade presente na vida daqueles que ouvem o discurso de Jesus, veem as suas obras e creem em Jesus por aquilo que Jesus fez. Nós já passamos aqui pelos capítulos anteriores aqui, e os irmãos devem se lembrar daquele episódio em que Jesus esteve passando por Samaria e encontrou com aquela mulher no poço de Jacó. Jesus conversa com ela, ela recebe essa revelação de que Jesus é o Messias, ela crê em Jesus, ela vai à cidade, chama os samaritanos e eles creem. Jesus não fez um milagre. Quando Jesus chega a Galileia, ele é encontrado por uma multidão buscando bênçãos, milagres, e chega até ele um pedido de ajuda para que ele curasse o filho de um centurião. E Jesus disse o seguinte: olha, se vocês não virem sinais, vocês não vão crer de forma alguma. Porque essa é uma marca, queridos, que está presente dentro desse povo. Lembra do capítulo 2? Quando Jesus sobe a Jerusalém e lá ele faz milagres e as pessoas veem os seus feitos e creem nele. E o próprio João, escrevendo aqui no Evangelho, vai dizer, olha, Jesus, embora essas pessoas tivessem crido nele, Jesus não confiava nessa confissão feita por esses homens, porque ele sabia muito bem quem eles eram, quem é a natureza, o que é a natureza humana. Mas aqui, queridos, o que está acontecendo aqui me parece que é um progresso. Jesus ele está nesse encerramento da festa dos tabernáculos e ele faz um longo discurso, um belo discurso. Ele oferece às pessoas água da vida para saciar a sede que elas têm.
Jesus oferece luz para um povo que está sob escuridão, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Esse é o discurso que Jesus está proclamando aqui ao longo desse encerramento dessa festa. Não há menção nenhuma aqui de milagre. Jesus não faz nenhum milagre. E por incrível que pareça, ao longo desse discurso de Jesus, desse intenso debate, o texto que nós vimos na semana passada, ele se encerra mostrando aí que muitos, verso 30, está na tela, os irmãos podem ver, muitos creram em Jesus. Nossa, que progresso, sem um milagre, sem ver nada. Simplesmente porque Jesus ofereceu para eles uma realidade que lhes faltava, havia fome, havia sede, havia trevas ali, e esses homens, então, diante do discurso de Jesus, de ter essa sede saciada, essas trevas dissipadas, de ter essa esperança renovada, eles creem. Eles se unem a Jesus aqui. Um pouco aqui, outro acolá, e parece que ao final aqui muitas pessoas estão ali unidas a Jesus. Mas há uma pergunta, ou algumas perguntas nós precisamos fazer aqui para o texto que está diante de nós. Essa convicção no coração dessas pessoas aqui era uma fé genuína? Seria aqui, no caso, uma simples anuência mental desses homens ao discurso de Jesus? Ou havia aqui uma completa rendição ao senhorio de Cristo, a quem Ele é? Crer aqui nesse texto significa que esses homens foram salvos, já estavam salvos? Essas perguntas, irmãos, feitas aqui, que surgem diante de um texto como esse especial, não é todo dia que um judeu crê em Jesus só com uma pregação. É natural nós ficarmos espantados e perguntarmos: meu Deus, por que essas coisas? Será que é uma fé verdadeira? Essas perguntas, provavelmente, meus irmãos, elas não surgiriam aqui na nossa mente. Elas não estariam sendo feitas aqui nessa noite, inclusive, se o nosso texto se encerrasse onde nós paramos no sermão passado, aí no verso 30, que está na tela. Porém, essas perguntas surgem inevitavelmente em razão de o texto prosseguir. E essa perícope encerrar-se com uma profunda mudança nas reações à pessoa de Jesus. Se o texto acabasse no versículo 30, eu acho que todo mundo poderia ir embora para casa hoje dizendo assim: não, realmente essas pessoas creram em Jesus, foram salvas, um dia nós encontraremos com eles lá no céu. Mas o problema é que o texto continua. E diante do que o texto diz a seguir, o texto que nós lemos, inevitavelmente essas perguntas vão surgir. Será? Será que essas pessoas realmente eram crentes? Porque o que nós percebemos aqui, os irmãos irão perceber à luz do texto nessa noite, e o que nós veremos ainda nas semanas seguintes, é que o que está acontecendo é que esses homens aqui, eles estão transitando de uma crença em Jesus para uma intensa e violenta hostilidade. Isso é muito claro no texto. A princípio aqui, no texto que nós estamos, verso 33, os irmãos podem perceber uma oposição a Jesus, uma oposição verbal. Jesus está discorrendo com eles e eles estão retrucando. Eles estão dizendo: não, mas espera aí. Estão questionando a fala de Jesus, só que não fica aqui. Tudo bem, às vezes, né, diante de um discurso difícil, de uma pregação que mexe e toca profundamente o coração, os escrúpulos judaicos, é natural que esses homens aqui até tivessem dúvidas no coração, só que isso passa para uma ofensa. Nós veremos na semana que vem, provavelmente, na próxima oportunidade, na sequência do texto, que a história não fica apenas numa oposição verbal a Jesus. Há agora aqui uma ofensa.
Eles começam a ofender Jesus. Verso 48 e 52, que nós veremos mais lá na frente, eles dizem: olha, você é um samaritano e tem demônio. Eles chamam Jesus de endemoniado, gente. Você é samaritano e tem demônio. Nós estamos certos disso. Agora a nossa dúvida caiu por terra. Como pode um povo que acabou de crer, de repente está dizendo, você tem demônio, é um samaritano? Nós estávamos certos a seu respeito. Para por aqui, irmãos? Não para. Se os irmãos olharem aí no versículo 59, nós veremos que ao final, o que nós estamos percebendo é uma hostilidade tão grande que eles tentam apedrejar Jesus, pegam em pedras. Então é estranho isso, né? Por isso que eu disse que se o texto terminasse no verso 30, todo mundo ia para casa feliz, dizendo, estão crentes. Só que não é assim. O texto prossegue. O texto prossegue, o texto caminha. E o texto caminhando, ele vai nos lançando luz a essa declaração inicial desses homens que diziam, nós cremos. Nossa, legal, luz do mundo, nós queremos isso, nós não queremos andar em trevas. Pergunta para qualquer pessoa hoje se ela quer ir para o inferno. Eu sei que tem uns malucos que querem, né? Chegam até a dizer, não, eu quero, prefiro ir para o inferno. Mas a maioria das pessoas vão dizer, não, eu quero para o céu, claro que eu quero esse negócio aí. Quando Jesus diz, olha, aquele que tem sede, vem a mim e beba, nossa, nós queremos isso. Aquele que crê em mim, em seu interior fluirá rios de água viva. Nossa, eu quero esse negócio aí. Então é muito fácil, irmãos, nós nos unirmos a essa fala. É uma fala bonita, é uma fala bacana. Vamos abraçá-la, vamos acolher. Isso nós queremos. Só que, como eu disse, o texto continua. E a partir do verso 31, a gente começa a perceber essa mudança. Porque Jesus, ele afirma no verso 31, que se vocês permanecerem, então vocês serão o quê? Verdadeiramente meus discípulos. Então é possível você ser verdadeiramente um falso discípulo de Jesus. Jesus disse, se vocês permanecerem aí, certamente vocês serão meus discípulos, o que comprovará que, de fato, o que está acontecendo dentro de vocês é conversão, é regeneração, é vida transformada, é o que vai se seguir a partir de agora. Aqui é inevitável, irmãos, nós não nos lembrarmos da parábola do semeador. Lembra da parábola do semeador? Lembra? Aquela sementinha que caiu num solo rochoso, que não tinha ali, né, muita profundidade a terra, a sementinha caiu e ela nasceu e assim, cresceu rapidinho, né? Mas, de repente, veio o quê? Veio o sol, por não ter raízes profundas, o que acontece com a árvorezinha? Ela seca, ela murcha e seca. E Jesus, explicando para os discípulos, vão dizer, são aqueles que ouvem o evangelho com alegria. Ficam felizes da vida. Nossa, que bonito! Céu, quem não quer ir para o céu? Desfrutar dessas bênçãos, felicidade, alegria, claro que eu quero isso. Então é muito fácil você se alegrar com a mensagem do evangelho, com a boa notícia. Mas, inevitavelmente, queridos, a vida cristã, ela passa por momentos de muita dificuldade. E à medida que nós somos expostos à palavra de Cristo, aos ensinamentos de Cristo, esses ensinamentos começam a mexer aqui com a gente. Eles começam a transformar a nossa vida. Eles começam a modificar algumas coisas. Eles nos confrontam, seus ensinos. E é por isso que Jesus disse, né? Que se eles permanecessem, então, de fato, eles seriam verdadeiros discípulos. Então, é muito simples, irmãos, nós entendermos isso. É possível alguém estar na igreja, frequentar a igreja, participar de todo esse ambiente e ainda assim não ser um discípulo de Jesus, não ser um crente. Ela pode ter mudado a sua
seu vocabulário, mudado as suas companhias, a sua rotina é transformada. Mas será que houve regeneração? A vida foi mudada? Essa é a pergunta. Porque, a princípio, essas pessoas aqui pareciam ser, de fato, cristãs. No Evangelho de João, nunca aparece o sentido de crer aqui, como ele aparece aqui nesse texto, pondo em dúvida ou questionando a veracidade dessa fé. Então, o que esses homens fizeram aqui, de fato, era crer em Jesus. Eles creram. Mas, de fato, não foram regenerados, transformados pelo Evangelho. E Jesus, então, a partir daqui, ele começa a apresentar esse contraste presente no texto entre aqueles que são verdadeiros discípulos e aqueles que são falsos discípulos. Então, vamos olhar, irmãos? Vamos olhar para o texto. O primeiro ponto aqui, o primeiro contraste que Jesus faz no texto entre os seus verdadeiros discípulos e os simples seguidores está na permanência na palavra do seu Senhor. Essa é a primeira característica que Jesus está apresentando. Os que são discípulos verdadeiros, eles têm essa característica, eles permanecem na palavra de Deus. Isso significa que eles continuam no ensino de Cristo, eles progridem no ensino de Cristo, eles não se desviam da fé, não se desviam do ensinamento do Senhor. A fé verdadeira, meus irmãos, sempre tem essa qualidade de permanência, de perseverança, de continuar, de prosseguir. Não é que eles são salvos aqui, a ideia não é que eles são salvos por permanecerem na palavra, mas eles permanecem na palavra porque eles são salvos. É exatamente por isso. Eles continuam debaixo do domínio do Senhor, sendo discipulados e instruídos pelo Senhor, corrigidos, transformados no seu interior. O que acontece aqui no texto, irmãos, é que esses discípulos iniciais aqui de Jesus, apresentados, eles concordam em princípio com tudo que Jesus está falando, com o ensino dele. Mas a perseverança deles em seguir o ensino de Jesus é que revelaria, ou vai revelar, se eles são ou não discípulos genuínos. É interessante porque Jesus aqui não critica a fé desses homens. Se os irmãos olharem para o texto, os irmãos perceberão que não há crítica à fé desses ouvintes. Jesus não está aqui medindo o tamanho dessa fé. Está dizendo, olha, vocês têm uma fé pequena, vocês têm uma fé grande. Mas o que Jesus está mostrando aqui é que essa fé, o conteúdo dessa fé pode vir a ser sufocada, afetada, ela pode enfraquecer, ela pode se esfriar por outras influências. E é geralmente isso que acontece, não é verdade, queridos? O que Jesus está mostrando aqui é que apenas concordar na mente, aceitar na mente o Evangelho não é sinônimo de salvação. Mas o que ele está dizendo aqui? É necessário se render. É preciso render-se a Cristo. É preciso devotar a Ele toda a nossa vida. E é aqui, queridos, que a coisa começa a complicar. E essa separação começa a ser feita exatamente nesse momento, quando Jesus diz, olha, se vocês permanecerem, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. E o texto prossegue, está na tela aí para os irmãos, dizendo, conhecerão a verdade, e a verdade o quê? Os libertará. E ao ouvirem isso aqui, eles ficam um pouco furiosos, né? Eles ficam aborrecidos. Isso aqui mexe com eles. Eles creem em Jesus, eles creem na mensagem, na parte bonitinha, boazinha, né, do discurso. Mas o que vem a seguir é um processo de discipulado, de transformação, de vida mudada, afastada do pecado. À medida que você se aproxima, crê em Deus, se aproxima dele, torna-se discípulo de Jesus e permanece nele e prossegue seguindo, inevitavelmente você é discipulado, disciplinado e transformado pela palavra de Deus.
E o segundo ponto que o texto nos mostra, a segunda marca distintiva é isso, é essa liberdade que foi concedida pela verdade. O texto mostra isso. Quem é o discípulo verdadeiro de Jesus? Primeiro, é aquele que de fato permanece. É aquele que não apenas está em busca dos benefícios nesse mundo, nessa vida, ou até do porvir, sem se sujeitar a Cristo. Há pessoas que querem o céu, mas não querem Cristo. Elas querem o céu, mas elas querem continuar na sua vida de paganismo, de iniquidade, de pecados. E não dá para ser discípulo assim, não é verdade? Não é possível. Portanto, a segunda marca que Jesus traz aqui é isso. O discípulo de Jesus foi aquele que foi alcançado pela verdade. E ao ser alcançado pela verdade, ele foi iluminado pelo Senhor. Conhecer a verdade aqui, queridos, não tem o sentido aqui apenas de você ter uma compreensão do que está sendo pregado e dito, mas é de fato você se sujeitar, rendendo-se a Cristo plenamente, entendendo que sem Ele você não pode ter vida, que sem Ele você não consegue se salvar de forma alguma, que sem Ele você não consegue ter, de fato, capacidade em si mesmo para seguir a vida cristã adiante. Não há nada em nós que nos capacite a isso. O discípulo de Jesus foi aquele que ouviu o Evangelho, creu em Jesus e passou a segui-lo. E passou a ser instruído, ministrado pela sua palavra aqui no coração. Ele ouviu as verdades, ele foi confrontado no seu coração pelos seus pecados. O Espírito Santo falou com ele, trabalhou em seu coração, trabalhou na sua vida, transformou o seu interior. Ele teve que se desvencilhar de suas práticas erradas. Ele teve que abandonar a velha vida. Ele teve que abandonar o pecado. Ele entendeu que ele precisa de um Salvador, que ele precisa de salvação que está fora de si mesmo, da sua própria capacidade. Ele entendeu que sem Cristo ele não pode chegar a lugar algum, não são seus méritos, suas obras, seus feitos que vão fazê-lo alcançar essas coisas, mas a palavra de Deus em seu coração transformando, modelando a sua vida. Quando nós olhamos para o texto aqui, a gente percebe aqui claramente, queridos, uma forte resistência desses homens. Jesus disse, vocês vão conhecer a verdade e a verdade libertará vocês. E isso imediatamente desperta neles uma indisposição. Ele diz, como assim? Nós não somos escravos. Nós nunca fomos escravos. Nós estamos sob a garantia da aliança abraâmica. É claro, irmãos, que os judeus foram dominados por diversas vezes, pelo menos 4 vezes, por 4 impérios diferentes. Mas não que esses judeus aqui estivessem se esquecendo do Egito, ao dizerem, nós nunca fomos escravos, se esquecendo do cativeiro babilônico, ou até mesmo de Roma, que estava ali afetando fortemente a vida deles. Eles certamente não têm aqui em mente essa escravidão material. Qualquer judeu minimamente consciente da sua realidade, da sua história, diria, não, nós já fomos escravos, sim, várias vezes. Inclusive, nós estamos subjugados hoje. Mas a ideia aqui é que na cabeça deles, eles eram livres espiritualmente. Por quê? Porque eles estavam ligados a Abraão, a promessa de Abraão. Eles não conseguiam entender, queridos, que eles eram escravos do pecado. Religiosamente, eles se achavam, não, nós não somos como os povos pagãos desse mundo, que servem os seus deuses aí.
Nós servimos um único Deus, o Deus de Abraão, o Deus verdadeiro. Nós nunca fomos escravos nesse sentido. Pelo contrário, o povo judeu, inclusive, irmãos, foi o único povo permitido pelo Império Romano a cultuar o seu próprio Deus. Roma permitiu isso a eles. Então, eles se gabavam dessas coisas. Mas o que Jesus está falando aqui é de uma prisão espiritual, irmãos. De uma escravidão ao pecado. Por isso que Jesus diz, todo aquele que comete o pecado é o quê? É escravo do pecado. Vocês são escravos do pecado. Vocês estão sob o jugo do pecado. Vocês precisam se libertar disso. E a única forma de vocês se libertarem disso é permanecendo em mim, é crendo em mim e sendo modelados pela minha palavra, pelos meus ensinos. Vocês estão dispostos a fazerem isso? Essa é a questão aqui, queridos. E o texto vai prosseguir nos mostrando aqui um terceiro ponto que distingue esses homens que são filhos de Deus, que são discípulos de Jesus, dos que não são, justamente por essa filiação que eles têm ao próprio Pai, por meio de Cristo Jesus. O texto vai dizer, Jesus disse, se vocês olharem o verso 47, que encerra a nossa perícope dessa noite, o texto diz assim, quem é de Deus? O que é ser de Deus aqui? É pertencer a Ele, né? É ser filho de Deus. Jesus está tratando exatamente de filiação aqui nos versículos anteriores. Inclusive, o que Jesus disse acerca desses homens? Vocês são filhos de quem? Vocês são filhos do diabo. Um discurso difícil de se ouvir, não é? Duro de se ouvir. Por quê? Porque vocês querem satisfazer as obras dele. E aí Jesus diz, mas quem é de Deus faz o quê? Ouve as palavras de Deus. O que é ouvir as palavras de Deus? É você sentar na cadeira da igreja e ficar ouvindo o pastor pregar, ou ficar ouvindo a Bíblia, né, nos seus fones, né? Hoje em dia está mais fácil. Será que é isso? Ouvir a palavra de Deus significa ser transformado por essa palavra. Os ensinamentos do Senhor. A palavra de Deus entra em nós e transforma o nosso coração por completo. Modifica as nossas vidas. Trabalha no nosso interior e nos leva e nos conduz a querermos fazer a vontade somente do Pai, agradá-lo em tudo, a viver para a sua glória, para o seu louvor. E aí ele diz, por isso que vocês não me ouvem, porque não são de Deus. E esse é o ponto que Jesus traz aqui, né? O verdadeiro discípulo, uma das marcas, ou a terceira marca aqui, principal apresentada por Jesus é que ele possui um Pai. Ele foi unido ao Pai por meio de Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus, diferente dos demais, que estão nas trevas, que não ouvem ao Senhor. Ele mesmo disse, por que vocês são incapazes de entender a minha mensagem, de ouvir o que eu falo? É porque vocês têm uma filiação diferente. O fato de você simplesmente dizer, eu creio, ok, quem sabe, acho que esse Jesus é o Messias que a gente está procurando, não faz de você um verdadeiro discípulo de Jesus. Porque o verdadeiro discípulo, o verdadeiro crente, ele foi transformado na sua natureza, o seu coração foi mudado, ele recebeu uma nova realidade, ele recebeu um novo Pai, ele foi filiado a Deus por meio de Cristo Jesus. Ele tem uma nova identidade, queridos. E isso aqui distingue os que não são discípulos daqueles que de fato são. Então, eu queria relembrar com os irmãos aqui, rapidamente, essas características daqueles que não são verdadeiros discípulos. Veja, o que não é um verdadeiro discípulo, não apenas não permanece na palavra de Jesus, segundo nós lemos aí no verso 31, mas ele é incapaz de ouvir a sua palavra, Jesus disse. Aquele que não é discípulo de Jesus, verdadeiro discípulo de Jesus, Jesus disse que ele é escravo de quem?
ele é escravo do pecado. Ele não ama Jesus. Pelo contrário, Jesus disse: vocês querem me matar. Vocês deveriam me amar se vocês são meus discípulos. Se vocês creem em mim, vocês deveriam me amar. Mas vocês querem me matar. E é isso que o falso discípulo faz. Ele não ama Jesus. Pelo contrário, né? Segundo o texto aqui, versos 37 e 42, Jesus mostra isso, né? Que ele queria matar. O falso discípulo de Jesus, ou aquele que não é um verdadeiro discípulo, ele faz aquilo que ouve do seu pai. Jesus disse isso aqui nos versículos 38, 41 e 44, que é o pai deles, o próprio diabo. As suas ações, Jesus disse, são modeladas por ele. E ele não permanece em Deus. Agora, quem é o verdadeiro discípulo de Jesus aqui? Resumindo, eu separei aqui rapidamente para a gente relembrar o que nós encontramos no texto. É alguém que não apenas ouve, mas crê e persevera na palavra de Cristo. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que ouviu, creu, permanece na palavra do seu Senhor. O verdadeiro discípulo é aquele que foi transformado, libertado do pecado pelo sacrifício de Cristo Jesus. O verdadeiro discípulo é aquele que devota ao Senhor, a Jesus, todo o seu amor, toda a sua vida. Ele vive para amar o Senhor. É alguém que recebeu uma nova filiação. Ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus. Ele recebeu essa filiação, ele foi adotado no reino do Senhor. E ele é alguém que vive para satisfazer e agradar o seu Pai. Por quê? Porque ele pertence a Deus. Irmãos, a pergunta que fica aqui nessa noite para a gente, rapidamente, para não tomar o tempo dos irmãos e cansá-los. À luz do texto de hoje, à luz do que nós ouvimos aqui, quem nós somos? Quem você é? Você pode dizer: eu sou um discípulo de Jesus? Você pode dizer que você permanece na palavra de Deus? Você pode dizer que o ama e devota a sua vida e procura satisfazê-lo em todas as coisas? Você pode dizer que, de fato, você tem um pai que é Deus, que você entrou nessa família porque Cristo perdoou seus pecados, te recebeu pela fé, te deu uma nova vida e te acolheu em sua família? Ou diante dessas características contrárias a um verdadeiro Filho de Deus, antagônicas a essa realidade que foram expostas aqui, que nós vimos, será que eu não pertenço a Ele? Irmãos, essa é uma resposta que eu não posso dar por você. Essa é uma resposta que você precisa dar a você mesmo, você precisa olhar para a sua vida. À luz do que o texto diz hoje, você precisa analisar a sua vida e perguntar: eu sou um discípulo verdadeiro de Jesus? Essas características, pelo menos essas 3 características principais aqui citadas, estão presentes na minha vida? Ou falta uma, 2, ou até todas? Ou eu estou aqui simplesmente para passear? Ou simplesmente para receber de Deus bênçãos materiais? Nós precisamos avaliar a nossa vida e responder essas perguntas, porque, à luz do texto bíblico, é possível nós fazermos aqui uma confissão e negarmos essa confissão com a nossa vida, com o nosso procedimento. É possível você dizer: eu creio em Jesus. Eu aceito esse negócio aí, muito legal, céu é comigo. Eu quero. Eu quero a luz do mundo. Eu quero essa água. Eu quero comer esse pão. Olha, legal, eu quero minha vida transformada. Não é isso que oferece hoje? Uma vida boa, tranquila. Vem para Jesus, sua vida vai mudar, vai ficar tudo feliz, tudo bom. Se o crer é só isso, você precisa repensar a sua fé em Jesus. Você precisa reconsiderar essa realidade. E essa é uma resposta, irmãos, que só você pode dar nessa noite, olhando para a sua vida. Não para mim,
Eu não vou chamar você aqui à frente, dizer aceita Jesus, vem. Você precisa responder, olhar para a sua vida e perguntar: eu sou um discípulo de Jesus? Eu nasci de novo? Eu permaneci em Jesus? Eu permaneço em Jesus? Eu já criei nele como meu Salvador? Eu tenho permanecido na sua palavra, nos seus ensinamentos ou não? Diante da resposta que você der a estas perguntas, você vai saber se você é ou não um verdadeiro discípulo de Jesus. Que Deus possa nos abençoar. E se por um acaso você responde nessa noite dizendo: não, pastor, eu olhei, eu percebo que eu não sou esse discípulo de Jesus ainda. Então a minha oração e o meu desejo é que você agora busque ao Senhor e diga para ele: Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que tu és o Salvador da minha alma. Eu creio que somente o Senhor pode dar a mim aquilo que eu tanto preciso, que é a salvação da minha alma. E eu quero te seguir por toda a minha vida. Eu quero viver para o Senhor toda a minha vida. Senhor, ajuda-me. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia da minha vida. Aceita-me como teu filho, como um verdadeiro discípulo do Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos.